Mesa diretora, senhores deputados, senhoras deputadas, assessores, imprensa, a TV Assembleia, a FM Assembleia, e todos aqueles que nos escutam, todas as emissoras que nos transmitem também, nosso cordial boa tarde. E eu queria trazer a essa tribuna hoje, acompanhando aí o discurso de alguns que já se pronunciaram no primeiro tempo, a questão dos créditos consignados. E é a relação direta dessa problemática com a vida dos servidores, que eu acho que esse é que é o ponto crucial, o ponto de debate aqui nessa Assembleia. Como que esses servidores, o impacto que esses servidores têm com esses empréstimos consignados. E aí nós temos que garantir a dignidade, no mínimo, desses servidores. Nós já tínhamos feito uma abordagem ontem desse assunto, mas motivado aí de tudo aquilo que foi colocado por esse plenário, e que o assunto aqui, com a nota publicada da CEPLAG, hoje nos jornais de grande circulação, no qual o governo do Estado do Ceará deu um prazo de 24 horas à empresa ABC, Administradora Brasileira de Cartões S.A., para que ela se manifeste publicamente, olha como é a nota, que ela se manifeste publicamente quanto às denúncias de favorecimento no processo licitatório, do qual saiu vencedora para operar empréstimos consignados aos servidores estaduais cearenses. E aí eu considero a atitude do governo do Estado do Ceará até certo ponto louvável, pois é alguma medida, né, que aponta para a necessidade de se esclarecer esse assunto, que é de interesse da sociedade e, principalmente, dos servidores públicos estaduais. Mas, nesse ponto, faço a mesma ressalva feita pelo deputado Heitor, justamente na declaração que o governador deu ao jornal O Povo, e que está escrito nessa edição. Não sou eu que estou falando, foi o próprio governador do Estado do Ceará que faz a fala aqui. Governador Cid Gomes disse ao povo ontem à noite em Maranguape, pouco antes de iniciar a caminhada em direção a Canidé, que já considerava o assunto resolvido. Mas, como ele foi novamente levantado pela revista Época, resolvemos dar essa resposta. E aí, baseado nessa nota, não é correto e plausível o governador dizer que o assunto dos créditos consignados é caso resolvido. Essas denúncias da revista Época, deputado Agostinho, já foram trazidas para esta casa por alguns meses atrás pelo deputado Heitor, por mim mesmo, pelo deputado Agostinho, pelo deputado Roberto Mesquita, pelo deputado Capitão Wagner. E, na ocasião, houve a sensação de que o governo se omitiu. O governo se omitiu. Ou, ao menos, ignorou. Ignorou a ponto de vermos, inclusive, por exemplo, rejeitado um pedido de audiência pública aqui para debater os empréstimos consignados. A impressão que nos causa, deputado Roberto Mesquita, é que a nossa voz nesta casa não teve ressonância junto ao governo. Haja vista aí que a resposta do governador foi motivada pela reportagem da revista Época, de circulação nacional, e não pelos servidores públicos ou pelo debate atravado aqui nessa casa. No entanto, quem lê a reportagem, senhores deputados, senhoras deputadas, vai perceber que ela traz poucas novidades em relação ao que já foi feito tantas vezes aqui nesse plenário.
a não ser o fato, realmente, de que não é exclusividade do Ceará, mas também de outros estados, o que demonstra que a operação do uso de créditos consignados carece de uma melhor regulamentação, carece de transparência e, principalmente, de proteção ao usuário, que é o servidor público estadual. Quando possível, deputada Eliane Novaes. Assim puder, deputado. E é exatamente por isso que eu estou dando entrada em um projeto de lei, senhores deputados, que tem o objetivo de instituir um programa estadual de combate à especulação financeira prejudicial ao mínimo do servidor. E essa proposta é de que este programa autorize o Estado do Ceará a adotar medidas administrativas interventivas para socorrer servidores públicos situados em baixa faixa remuneratória que se encontram gravemente endividados. A ideia é evitar situações absurdas, como os casos em que o servidor recebe o salário em sua conta e a empresa financeira automaticamente retira, muitas vezes, a quase totalidade do salário, em função da situação de superendividamento que esses servidores se encontram, comprometendo o salário e, consequentemente, as condições mínimas da vida do servidor e de sua família. E vale ressaltar, deputado, que desde que o governo do Estado instituiu por decreto o uso do cartão único, olha só, é muito fácil chegar aqui e dizer, não, é só ir ao banco, mas se não tiver o cartãozinho único, não faz não, deputado, não faz não, precisa ter o cartão único para fazer o empréstimo lá no banco interessado. E aí, desde 2009, foi instituído o cartão único, e surgiram aí essa série de reclamações, que é um sistema que submete e limita o servidor ao uso do cartão, sim, que isso precisa ser dito aqui nessa casa. E aí, esse projeto, eu queria só ressaltar que chegou às minhas mãos por meio das entidades representativas dos servidores, que estão preocupados com esse forte impacto que é o superendividamento que tem causado nas vidas dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público do Estado do Ceará. E eles estão se movimentando, deputados, senhores deputados. Eles estão sofridos. Eles estão procurando se organizarem e trazer uma proposta, e é essa proposta que nós vamos compartilhar aqui, que aqui eu queria citar alguns grifos dessa proposta. A própria Constituição Federal diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social, salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificada, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. E aí, esses servidores não estão tendo isso não, deputado? Não estão tendo isso, não. E mais adiante, nós temos aqui uma justificativa que é de grande importância para esses servidores. Se o governo estadual, cujo alcance é regional, não fizer nada para garantir essas mesmas disposições inconstitucionais de proteção à renda do trabalhador dentro do território cearense, de maneira a impedir o franco processo de exclusão social em que se encontram os servidores endividados, juntamente com seus familiares, espalhados por todo o estado do Ceará, o que será feito por outros poderes públicos locais e pelo setor privado para combater essa mesma situação? O único rendimento do trabalhador público endividado está sendo integralmente alienado e tornado indisponível pelos seus credores, através de simples operações de débito em conta corrente, permitindo que as entidades credoras se apropriem integralmente da remuneração do servidor para pagamentos de dívidas. E como então poder prevalecer, ter direitos e garantias constitucionais para servidores estaduais endividados no âmbito do Estado do Ceará? Essa é a pergunta, senhores deputados. Assim, a presente lei, que é essa que nós vamos propor aqui,
autorizadora vem aparelhar o Estado do Ceará com normas e recursos para a solução dessa ofensa à dignidade da pessoa humana, do servidor público e dos seus dependentes que vem ocorrendo dentro do território cearense. Trata-se de uma verdadeira situação de escravidão moderna na Terra da Luz, a qual agora é oficializada através de operações de crédito pessoal entre os servidores e seus credores, permitindo que nos últimos se apropriem do produto do trabalho de um mês inteiro do servidor, representado por sua remuneração, que passou a servir apenas para pagar empréstimos consignados e dívidas de operações de crédito diretos ao consumidor, aos especuladores financeiros, onde o dinheiro remunera o dinheiro, sem qualquer proveito para os demais segmentos da economia cearense. Dinheiro que deixa de ser utilizado para consumo, para produção, para investimento, para geração de emprego e renda, e apenas para enriquecer mais quem está rico e dispõe de muito dinheiro para emprestar terceiros. E aí eu cedo uma parte do deputado Roberto Mesquita. Deputada Eliane Novaes, eu tenho uma impressão que a dificuldade que o governo tem em reconhecer que há erro na concessão do empréstimo consignado, que há falhas no empréstimo consignado, parte do princípio que ele, ao reconhecer, ele vai reconhecer que no seu governo há tráfico de influência. E ele, ao reconhecer o tráfico de influência, ele se torna réu confesso. E o réu confesso não tem mais o que se falar. E eu creio, deputada Eliane, que o governo irá congelar pela segunda vez. Nós já vimos ele congelar por um dia todo, no dia 3 de janeiro, durante a greve dos policiais, onde o movimento tomou conta e o governo congelou. E se o governador não tomar as devidas providências para, ao invés de querer colocar para debaixo do tapete, vindo com conversas que já não cabe mais, e aceitar que há erro nessa estrutura que faz com que o funcionário público, ao pedir o empréstimo, alguém se locuplete, alguém se beneficie, ele peca de novo. Ele não adianta sair com uma nota onde o fiscal pede que o fiscalizado apresente em 24 horas as explicações. Por contrato, quem tem que explicar à sociedade é a dona do contrato, Secretaria de Planejamento e Gestão, que tem um papel de fiscal desse contrato. E as empresas só podem fazer o empréstimo consignado se forem credenciadas pelo Sistema ABC, fruto dessa licitação, e cadastradas na CEPLAG. Portanto, não podemos mais assistir o governo com essas aleivosias, com essas conversas, porque não dá mais. Para com o empréstimo consignado, vamos virar a página, não queremos aqui causar a humilhação de quem quer que seja, todos são passíveis de errar, todos são passíveis do erro. Agora, não podemos perpetuar o erro à guisa de não macular o governo. E não maculará, não será uma ação que irá fazer com que todas as outras ações sejam anuladas. Agora, é nosso dever, principalmente aqueles que legitimamente fazem a oposição, porque essa casa tem os que são da situação e há os que fazem a oposição. É nosso dever fazer a crítica mesmo, fazer a crítica, e é dever do governante, sábio como é, aceitar as críticas quando elas de fato procederem. E essa do empréstimo consignado já passou da hora, ele vai congelar de novo. Obrigado, muito obrigado pela parte, deputado. Eu já peço ao nosso presidente para me conceder os 3 minutos que a gente tem direito, só para concluir. E eu queria aproveitar aqui, os senhores deputados e as senhoras deputadas, para dizer que tão logo eu dê entrada aqui nesse projeto, eu vou requerer uma audiência pública para discuti-lo. E quero deixar claro que a minha intenção
E a intenção dos servidores é de discutir mecanismo para amenizar o impacto que os créditos consignados têm nas suas vidas. Então, eu queria que isso ficasse bem claro. Isso é uma proposta, é um anteprojeto feito a muitas mãos de servidores públicos estaduais que se encontram indignados e sofridos e, portanto, fazem aqui um estudo e apresentam esse anteprojeto e que nós temos a honra de, numa audiência pública, abrir esse debate aqui. E aqui eu quero pedir aos nossos pares, né, que o governo do Estado do Ceará esclarecer essa suspeita que se tem em relação aos créditos consignados e que, diante dessa nova situação que se coloca, penso eu, que não encontraremos mais nenhum entrave para aprovação desse pedido de audiência. É um direito e um anseio dos servidores que se aprofunde e que compartilhe também esse debate com a sociedade, com essa Assembleia, que não pode cercear o direito de tantas pessoas, principalmente nossos servidores públicos estaduais, que prestam um serviço relevante para o governo do Estado do Ceará. Vou, inclusive, requerer novamente a assinatura de outros deputados para demonstrar que a intenção do nosso mandato é buscar soluções para que o problema que tem gerado, em alguns casos, uma situação de angústia e desespero entre os servidores e seus familiares, frente aos impactos do endividamento dos créditos consignados. Portanto, esse anteprojeto institui o Programa Estadual de Combate à Especulação Financeira Prejudicial ao básico do mínimo existencial do servidor com baixa remuneração e sua família. E aqui esse programa autoriza o Estado do Ceará a adotar medidas administrativas interventivas dentro da sua função distributiva e estabilizadora na microeconomia regional para socorrer servidores situados em baixa faixa remuneratória que se encontram gravemente endividados, de modo a assegurar-lhes o básico do mínimo existencial, segundo previsto no incisivo 4 do artigo 7º da Constituição Federal. Então, é nesse sentido, e é sim, assim é que se busca diálogo, que se busca caminhos, e é através desse caminho que nós pedimos aos nossos pares, senhores deputados, senhoras deputadas, para entender a situação desses servidores, e essa casa, que é a Casa do Povo, tem a legitimidade e o dever de fazer essa audiência pública, sim. Muito obrigado, senhor presidente.